Olá, você está assistindo o Tipcast, onde as doenças falam e a ciência esclarece. Fala galera, aqui é o Matheus Sena Lima, eu sou enfermeiro e eu estou no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso novo episódio, do Deepcast, que é uma modalidade do podcast que é voltado para doenças infecto-parasitárias. E hoje nós temos a honra de receber aqui em nossa mesa o Dr. Silvio Fernando Guimarães de Carvalho. Seja bem-vindo, Dr. Silvio. Obrigado. Ele é médico pediatra, ele é doutor em medicina, ele é consultor do Ministério da Saúde para leishmanioses, ele também é professor da Universidade Estadual de Montes Claros, da Unimontes, e ele é pesquisador na área de doenças infecto-parasitárias. Então, seja bem-vindo, muito obrigado desde já pela participação. Você pode falar um pouquinho? Obrigado, então, Matheus. Bom dia, né? Bom dia. Obrigado pelo convite. Isso muito nos honra, pela oportunidade de podermos divulgar um pouco do trabalho que é realizado no programa de pós-graduação de Ciências da Saúde da Unimontes, né? A área de doenças infecto-parasitárias, onde inúmeras pesquisas estão sendo realizadas e é com alegria que a gente comunica que já tivemos resultados assim robustos, onde vai contribuir em muito com a população afetada por essas doenças, as leishmanioses. Eu estou ao inteiro dispor para procurar bater um papo sobre essa doença. Sim, sim. Pois é, gente. Então nós estamos aqui neste episódio do nosso podcast chamado Deepcast, que é uma modalidade, mesmo iniciativa do nosso programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Unimontes, o PPGCS. E nós estamos aqui com esse intuito de divulgar informações, de trazer mesmo uma bagagem de conhecimento para toda a população, tanto a população acadêmica como a toda a nossa comunidade de Montes Claros, para tão somente ajudar nessa questão de incorporar mesmo o conhecimento das leishmanioses. Então vamos estar dando início e a esse bate-papo aqui, a este momento aqui que eu creio que será muito proveitoso. E eu gostaria, Dr. Silvio, que o senhor nos apresentasse um pouquinho o que é a leishmaniose visceral. Pois bem, a leishmaniose visceral é uma afecção zoonótica, ou seja, originária dos animais, onde o homem é secundariamente acometido. Ela é causada por um protozoário do gênero Leishmania e existem duas espécies causadoras da doença. A Leishmania infanta, que é a Leishmania é responsável pela doença nas Américas e na região do Mediterrâneo, e a Leishmania donovani, que é a outra espécie, que acomete populações mais da Ásia e da África, em alguns países no Oriente Médio. Esse parasito, esse protozoário, ele parasita células do sistema fagocítico do organismo. E no homem, as manifestações clínicas principais são febre, aumento de fígado e baço e palidez. Essa é uma tríade clássica. Laboratorialmente, um simples hemograma já nos norteia muito, porque mostra uma queda do número de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Naqueles casos de maior tempo de instalado, nós temos também um aumento de globulinas. E temos, nesses mais ainda arrastados, mais ainda demorados, alterações da imunidade celular. Essa doença, ela acomete mais crianças e, quando não tratada, leva à morte praticamente 95% dos casos. E morre por quê? Pelas complicações, que são infecções bacterianas secundárias, hemorragias, e por último, a gente tem descrito e trabalhado muito nesse tema, é um tema novo, que é a síndrome fagocítica secundária.
Então eu posso sintetizar que é uma doença crônica, sistêmica e grave. Sim. Essa leishmaniose, a gente pode dizer, fazer uma contextualização, que ela inicia há mais de 5 séculos atrás, na região da África, da Ásia, principalmente da Ásia, onde médicos europeus, na época das discussões das caravelas, já tinham identificado uma doença febril, comum em crianças e que aumentava muito o baço. Aí chamava uma doença febril aguda com esplenomegalia. Então, ela, como eu disse, já existe há muitos séculos. Entendo. Agora, no Brasil, o primeiro caso que foi identificado foi em 1913. Mais recente. Era um jornalista italiano que morava na cidade de Boa Esperança, às margens do Rio Paraguai, próximo a Corumbá, Mato Grosso. Ele foi acometido de uma doença, ele tinha 19 anos que morava no Brasil. Ele foi acometido de uma doença, na época, achou por bem ir para o Paraguai. Lá ele faleceu. Migoni, um patologista renomado da época, fez a necrópsia, fez o estudo histológico e detectou a presença de leishmania. Então, esse foi o primeiro. Quer dizer que alertou os responsáveis pela área de saúde, né, as autoridades da época. Aí, em 1934, tinha outro patologista chamado Henrique Pena, que foi dada a ele a incumbência dele rastrear a febre amarela no Brasil. Aí ele deslocou para a região norte e nordeste. E lá, através de viscerotomia pós-mortem, retirava baço e fígado, principalmente o fígado, e ele, ao estudar, detectou que 41 dos pacientes que tinham sido rotulados com portadores de febre amarela, na verdade, tinham a leishmaniose visceral. Aí ele diagnosticou mais 41 pacientes. Ele mesmo orientou ao Evandro Chagas, filho de Carlos Chagas, para ir nesses locais que ele foi, e o último que ele foi em Sergipe. E numa casa que tinha falecido uma criança que era leishmaniose visceral. Chegando na casa, ele encontrou um paciente, um adolescente de 16 anos, com a doença. Então, foi em 1936 que foi diagnosticado o primeiro caso com vida, né, no Brasil. Para se falar em Montes Claros, o primeiro caso que nós tivemos aqui foi em 1975. Foi um paciente que ele é natural e residia em Vadelândia. Então, era uma criança. Foi o primeiro caso que nós tivemos, foi em 75. A partir daí, o caso só tem aumentado. Para você ter uma ideia, hoje Belo Horizonte é um dos centros que mais tem leishmaniose visceral. E o primeiro caso ocorreu em 92, em pacientes adolescentes da FEBEM. Então, é uma doença relativamente nova, que se alastra, sem fronteiras, para todos os continentes. Diga-se de passagem, só a Antártica e ainda a Austrália não tem. E de países da América, que 13 países das Américas têm a leishmaniose visceral. Chile é um dos poucos que não tem. Entendi. E pelo que eu percebi, né, acomete, tem alguma idade específica que mais é prevalente a manifestação da doença? Pelo que o senhor me falou, eu vi que muitos, no caso, adolescentes, crianças, ou então é geral? Inicialmente, até poucos anos atrás, ocorria mais nos extremos da vida, crianças e velhos. Né? Depois, com o surgimento do HIV em 1982, e começamos a ter a co-infecção, o surgimento das duas doenças em um só paciente. Isso faz com que a letalidade da doença aumente 5 vezes. Então, esse grupo hoje, que está na faixa de 30 anos, de co-infectados, que tem HIV e leishmaniose visceral, tem aumentado. Mas, nos pacientes sem essa complicação de HIV, a idade que incide e é mais letal é criança e o velho. Os extremos, né? Os extremos. Bem
Bem entendido. Doutor Silvio, me fala um pouquinho em relação ao modo de transmissão da doença, como é que é a forma para se infectar. Essa doença ela é transmitida por um flebótomo. É um chamado mosquito palha, porque ele tem a cor amarelo palha, ou também às vezes chamado, mais no Nordeste, cangalhinha, porque quando ele pousa e está em repouso, ele fica com umas asas Entendidas, né? verticais e meio e semi-abertas, né? Esse é o transmissor, quer dizer, esse vai a fêmea desse mosquito, vamos dizer assim, mosquito palha, ela é a única que necessita de sangue para amadurecimento dos ovos. Então o macho não precisa. O macho é hidrato de carbono que ele alimenta, basicamente. A fêmea não, ela necessita, além disso, de sangue. Então ela, para amadurecer os ovos, então ela procura picar todos os vertebrados, né? O cão, galinha, o homem. E com isso, se ela estiver contaminada com a leishmania, ela inocula a leishmania nesse indivíduo, e esse indivíduo, de acordo com a sua resistência, ele pode ou não ter a doença, né? E aí entra uma preocupação que é o cão, que o cão é o reservatório dessa leishmania. Quer dizer, para um mosquito infectar picando o homem doente é coisa muito rara, porque o parasito não está na pele em tamanha quantidade como no cão. Então o cão, de fato, em se tratando do meio urbano, é o que a gente tem de ter muito cuidado, porque o mosquito se contamina ao picar o cão, a fêmea, infecta, pica mais cães, outros animais e também o homem. Acaba que dissemina a doença e também, ao mesmo tempo, transmite, né, para o ser humano, né? Exato. Além da leishmaniose visceral, né, nós temos também a leishmaniose tegumentar, certo? Que é uma outra forma da doença. Mas como que é feito? Existe, né, na verdade, algum diagnóstico diferencial entre essas duas doenças? Como é que funciona? A leishmaniose é dita doença espectral. Ela tem um espectro clínico muito grande, que começa de uma simples lesão na pele, que pode ser única ou múltiplas, que é a chamada leishmaniose cutânea, que normalmente o pessoal confunde com calazar, que quando tem uma ferida cutânea, pode ser calazar. Não, calazar não é lesão cutânea. Calazar é lesão interna, nas vísceras. Ah, sim. O que vai ser acometido é fígado, baço e medula óssea. Calazar não leva lesão de pele. Isso. É bom deixar isso bem esclarecido, né? Porque a população às vezes confunde, né? A confusão é muito grande. A maioria dos pacientes, ou quase totalidade, que procura o serviço de saúde, vem com o relato de estar com calazar porque tem uma lesão na pele. Não é calazar. Isso aí é leishmaniose tegumentar. Essa mesma lesão na pele, ela pode também existir nas mucosas, parte interna da boca, nariz, faringe. Isso aí é a forma chamada mucosa. E por último nós temos essa, que é a visceral, que é a grave, que acomete os órgãos internos, né? Então, pela própria localização da lesão, o diagnóstico já é feito. Se a lesão está na pele, Cutânea, é cutânea. Né? Se a lesão está na mucosa, é mucosa. Se o que está acometido são as vísceras, então é o calazar. Agora, pode ter um acometimento simultâneo de pele e mucosa. Aí você fala que é mucocutâneo, associa as duas. É mucosa com cutânea. Ah, sim. Não, é bem... E é importante dizer que essas outras formas de leishmaniose, a cutânea e a mucosa, são causadas por outros tipos de vetores, por outro tipo de mosquito. Não palha, né? Não mosquito palha. Bem entendido. Até quero fazer uma ressalva, estou chamando de mosquito, na verdade não faz parte, é chamado flebótomo, mas popularmente a gente conhece como mosquito, por isso que eu estou dando essa preferência por chamar de mosquito. Porque ele é conhecido também mesmo como mosquito palha. População, né? Entendi. Mas é bom deixar isso bem esclarecido para que a gente consiga
retirar, né, essas informações que são disseminadas e trazer o conhecimento, né, à população, à comunidade, até para facilitar quando o paciente procura, né, o serviço de saúde, né, e não ter mais esses erros. E em relação ao tratamento da leishmaniose visceral, você pode comentar um pouquinho para a gente? A leishmaniose visceral, ela tem tratamento e a principal sucesso no tratamento é diagnosticar o quanto antes e tratar o mais precoce possível. Porque você observa que o índice de mortalidade 2022 foi de 11%. Ou seja, 11% das pessoas, mesmo tratadas, morrem. 2023 foi de 10%. O índice de letalidade em Montes Claros é o mais baixo do Brasil e do mundo. Porque aqui, os serviços de saúde aprenderam a conviver com essa doença e antecipar a morte. Então, assim, por exemplo, o ano passado nós não tivemos nenhum caso de óbito. Esse ano, até agora, hoje, 3 de dezembro, não tivemos nenhum caso de óbito. Apesar que teve uma redução drástica do número de casos de leishmaniose. O tratamento é gratuito, é disponível o SUS disponibiliza os medicamentos, existe um manual de orientação quais as drogas devem ser usadas diante da característica de cada caso. Então, assim, o tratamento existe, o tratamento deve ser realizado com o paciente internado, porque as drogas são tóxicas, e daí necessita essa internação para uma série de cuidados que devemos ter durante o tratamento. Mas o segredo é diagnosticar o mais cedo e tratar o mais rápido possível. E lembrar a população que se o paciente apresentar febre, palidez, aumento do abdômen, a barriga começa a crescer, até prova em contrário, isso é Calazar, em se tratando do norte de Minas, que é uma área endêmica. São sinais e sintomas que são evidentes que o paciente mesmo consegue identificar, né, para facilitar a sua busca pelo serviço, exato, né, exato. saúde. Então, diante dessa sintomatologia, procure o mais rápido possível o serviço de saúde. Quanto antes. Bem, gente, esse é o Deepcast, né, onde as doenças falam, a ciência esclarece e a informação previne a cura, sempre com um toque de curiosidade. Mas, dando continuidade, né, ao nosso bate-papo, ao nosso momento, espero que vocês tenham se divirtam com essa informação, que vocês propaguem essa informação e aprendam cada vez mais, incorporem isso. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouco quais as medidas que a gente deve evitar em relação ao tratamento, ao cuidado com pessoas com a leishmaniose. O que precisa ser evitado durante o manejo mesmo da doença? Bom, a doença, o Calazar não é uma doença contagiosa. Ela não transmite de um indivíduo para o outro, né? Ela só ocorre se houver a picada de o flebótomo, de um mosquito contaminado. Então, primeira coisa, ela não pega, um indivíduo não pega no outro, né? E tinha, antigamente, né, eu acredito que as pessoas tinham mais esse receio. A pessoa está com Calazar, não pode nem chegar perto. Tinha aquela informação. Exato, é a mesma coisa de febre amarela, malária, né? Quer dizer, o fato de aproximar, o fato de ter contato não vai pegar. O tratamento, como eu te disse, é uma doença grave, né? E cujos medicamentos são tóxicos. Nós temos 2 linhas de medicamentos disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. É o antimoniato de N-metilglucamina, que é o chamado glucantime, e a anfotericina B-liposomal, que é o ambisome. Então, nós temos essas 2 drogas. Então, durante o tratamento, o paciente tem de ficar internado e, pela toxicidade das drogas, você tem de acompanhar esse paciente com exames periódicos para ver toxicidade cardíaca, hepática, pancreática. Então, você tem de acompanhar. E após a alta desse paciente, ele é acompanhado durante 1 ano. Com 3 meses, normalmente, é a data, ele retorna para ser examinado, com 6 meses após o tratamento e com 12 meses. Se nesse período de 1 ano de acompanhamento ele não tem nenhuma manifestação dessa sintomatologia, e muito pelo contrário, tem regressão do tamanho de fígado, de baço, melhora da anemia, aí você diz que esse paciente está curado.
não existe ainda nenhum exame laboratorial que você faça e, a partir desse exame, você está autorizado a falar curou ou não curou. Ainda não existe esse exame laboratorial. Então, a cura é clínica com o tempo de 12 meses sem recrudescer nenhum desses sintomas. Ah, sim. Interessante. O senhor falou aí, né, a respeito dos medicamentos, né, a anfotericina e o glucantime, os cuidados que a gente precisa, né, meio intra-hospitalar, que a gente precisa estar atento, além, o paciente ele precisa ser monitorizado, como é que é isso? Porque a toxicidade do glucantime, por exemplo, tende a gerar arritmias cardíacas devido à alteração da onda T, intervalo, né, o QT. Além de monitorização, é preciso essa monitorização contínua, sinais vitais, o que precisa ser feito em relação a cuidados intra-hospitalar? Olha, pela toxicidade das drogas, então você tem de monitorizar. Esse paciente é monitorizado durante toda a internação. O que você monitoriza? A função cardíaca, a função hepática, a função pancreática e a função renal. Quando se trata de glucantime, como ele é eliminado, 80% da droga, quando faz intramuscular, é eliminada em 2 dias. Quando você faz venoso, em 6 horas, 95% da droga é eliminada na urina. Então, veja, se o paciente tiver qualquer grau de comprometimento renal, vai ser quase que fatal. Então, você nunca inicia um tratamento com essas drogas sem ver se a função cardíaca está normal, se os rins estão funcionando bem, se o fígado está funcionando bem, se o pâncreas está funcionando. Então, através acompanhar essas enzimas do fígado, pâncreas, rins, aí você sabe se tem, às vezes, de interromper o tratamento, aguardar uns dias e continuar, ou mudar para outra droga. Agora, de início, se esses pacientes já mostram alterações nessas funções, o medicamento que você vai usar já é de acordo com a indicação. Por exemplo, o paciente tem um comprometimento cardíaco. Eu não vou usar para ele glucantime, eu vou usar a anfotericina B, tá certo? Então, assim, é fundamental que essas funções vitais sejam monitoradas durante todo o tratamento. Sim. Porque são drogas tóxicas. Uma avaliação bem criteriosa, Bem acompanhamento perto. Uma ausculta cardíaca, antes de fazer a infusão da droga, deve ser feita uma cuidadosa ausculta cardíaca. Né? Sim. Doutor Silvio, em relação a como a gente consegue adotar medidas para tentar prevenir o acometimento da doença, eu sei que Montes Claros foi referência em relação ao encoleiramento, né, de cães. Você pode comentar um pouquinho para a gente a respeito disso? Olha, os elos da doença, então, o vetor, né, o flebotomínio, o cão, o reservatório, o homem, que é o que vai ser infectado, o próprio cão sadio, que pode ser infectado. Então, nós temos de agir nesses elos, né? Então, primeiro, o cão, que é o principal, que é o reservatório, a gente deve protegê-lo. E hoje o que nós temos são as coleiras, né? Quanto à vacinação canina, nós ainda não temos nenhum estudo de efetividade para saber se os cães vacinados vão interferir na redução do número de casos humanos. Isso nós não temos nenhum estudo de efetividade para isso. Mas o que nós sabemos é que está sendo até realizado em Montes Claros, nesse momento, esse experimento com coleira, e a impressão que a gente tem, ainda não temos o tratamento estatístico desses dados para a gente afirmar, mas a impressão é que reduz, ou seja, proteger o cão de ser picado através do uso da coleira é eficaz, né? Tem essa questão muito questionada de eutanásia, que aqueles cães doentes, eles devem ser sacrificados, uma vez que o tratamento, o que vai produzir, segundo últimos relatos, é uma melhora clínica do animal, melhora dos sintomas, mas não a cura. Ele continua albergando no seu organismo a leishmania. Né? E como você iniciou essa fala nossa, você exatamente justifica a importância desses programas que divulgam a educação em saúde.
Então, são esses cuidados. Quer dizer, o flebotomínio poderíamos atuar usando inseticidas. O certo é que se você usar só uma ação dessa, em um campo dessa, você não vai surtir efeito. Você sempre, quando vai fazer essa ação preventiva, você tem de usar em todo o conjunto. Todos os mecanismos. Atuar no flebótomo, atuar no reservatório, atuar no doente e educação em saúde. Entendi. Esse flebótomo ele é mais evidente na zona rural, zona urbana, ou não há essa diferenciação? Olha, o flebótomo ele começa no meio silvestre, nas matas. Aí, com a evolução, o homem começa a adentrar nas matas para construir as fazendas, as rodovias, as ferrovias, o garimpo, e com isso ruraliza aquele ambiente silvestre, e aí você passa a ter a leishmania no meio rural. E a partir de 1980, a leishmania urbanizou. Então, ela está nas cidades. De fato, assim que o homem destrói o meio ambiente do flebótomo ou do reservatório que ele alimenta do sangue, ele vai procurar alimento, então vem para as cidades, né? Agora, então ele existe em todo esse ambiente. Qual o ambiente que ele prefere? Quais os locais que ele prefere? São aqueles locais onde tem existe sombra, né? Existe detritos, restos de folhas, frutos, fezes de animais, o pessoal usa muito adubo, entulhos. Isso propicia o quê? Um aumento da umidade. E é aí que ele desenvolve. Então, o que nós temos de fazer é evitar que nas nossas propriedades tenha esse ambiente favorável para ele desenvolver. Que diferente do mosquito da dengue, que desenvolve em água, o da calazar não. Ele é terrestre, ele desenvolve em terra. E o ambiente propício é esse. Sombreado, úmido, com resíduos vegetais, folha, frutos, fezes de animais. Ele é mais de hábitos noturnos, diurnos? A preferência, a alimentação dele é mais noturna. E ele fica mais nos peridomicílio, galinheiro, lugares, às vezes, na meio rural tem chiqueiros, porque aí ele está junto do seu alimento, né, que é o vertebrado que ele vai alimentar, e de lá ele migra para a casa e vai também alimentar no homem, e uma vez contaminado, transmite a doença. Bem, gente, nós estamos finalizando, né? E nós temos aqui mais um comentário que eu gostaria que o Dr. Silvio trouxesse para a gente em relação aos achados epidemiológicos no contexto de Montes Claros. Hoje, o senhor consegue nos dizer mais ou menos quais são as taxas de morbidade, letalidade em relação à doença, mortalidade? Como eu disse para você, a partir de 2017 houve uma queda constante e significativa do número de casos. Não só em Montes Claros, mas como nas Américas. A ciência está devendo essa resposta. Por que ocorreu isso? No mínimo 75% de redução. Para você ter uma ideia, nós tivemos esse ano, até o momento, só 4 casos. Ano passado, se eu não me engano, nós tivemos 7 casos. E a gente partiu de 2018, 180 e tantos casos. Então, nós não sabemos por que houve essa redução. Além da redução, como Montes Claros a taxa é muito baixa, nós não tivemos letalidade. Quer dizer, nós não temos índice de letalidade, porque nós não tivemos morte nos 2 últimos anos. Isso é bom. Isso é muito bom, e a gente espera que a doença continue cada vez em menor número, né? Isso. Porque a população vai estar salva dessa doença. Agora, por que houve essa redução? Aí podemos dizer, não, é porque a maioria das pessoas já foram contaminadas. Mas isso não ocorreu só em Montes Claros, está ocorrendo em todas as Américas. É alguma coisa nova que a ciência ainda não descobriu. Né? Há uma lacuna ainda nas evidências. Esse conhecimento. Assim como na leishmaniose há várias lacunas. Né?
Mas isso aí fica espaço, né, e palco para a gente investigar, né? É por isso é isso bom. que Montes Claros hoje é um dos maiores centros de estudos, né, em leishmaniose. Tem contribuído, o Hospital Universitário, a Unimontes, o programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, tem contribuído de forma assim, extremamente relevante com a ciência. Várias descobertas importantes têm saído dessas entidades. Que continue assim, né? Que a gente continue a investigar, a buscar mesmo esse embasamento científico e trazer, não somente ficar com a informação, né? Mas fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui, né? De espalhar, disseminar essas informações, trazer conhecimento, educação e saúde à comunidade, né? Que precisa, né? A gente deve, né? Esse respaldo à nossa comunidade, né? De trazer essas informações e trazer, né? O tratamento e cura. Exato. E Montes Claros, veja que é uma área propícia, porque aqui é um eixo de comunicação, região norte, nordeste, centro-oeste, passando tudo por aqui. Então é um ambiente onde é propício para as chamadas doenças negligenciadas, né? Que é a esquistossomose, a doença de Chagas, que também está sendo muito estudada aqui no nosso programa, na Unimontes, as leishmanioses, né? E a responsabilidade nossa é maior por se tratar de doenças negligenciadas, né? Porque a população, o que eu sempre digo, é que não existe doenças negligenciadas. O que existe são populações negligenciadas. Então, se essa população é negligenciada, maior é a responsabilidade dos agentes de saúde, das autoridades sanitárias, de dar uma ênfase especial a essas patologias. Bem, gente, então nós chegamos ao nosso fim do nosso episódio do nosso Deepcast, onde as doenças falam, a ciência esclarece e a informação previne e cura, sempre com um toque de curiosidade. E desde já nós já agradecemos ao Dr. Silvio pela sua colaboração, pela sua participação e ter aceitado o nosso convite prontamente, né, disposto a nos ajudar a comunidade, a espalhar, a disseminar o conhecimento que é de tão grande valia, que é nossa responsabilidade, né, de cuidar da nossa população, nós que somos agentes da saúde, que promovemos a saúde, que prevenimos doenças, é nossa responsabilidade estar fazendo isso, nessa educação para as pessoas e para toda a comunidade. Desde já, nós já agradecemos, gostaria que o senhor nos desse sua última palavrinha e falasse com o público aí, agradecendo também, né, a essa oportunidade que nós tivemos com o senhor. Para mim, como eu disse, é um orgulho, é uma honra a gente falar sobre um tema desse e podendo contribuir com a população, com algumas informações, né? E hoje é uma preocupação nossa, não apenas com o homem, mas também é uma preocupação mais ampla, onde a nossa responsabilidade também com os animais, a nossa responsabilidade com o meio ambiente, ou seja, procurando englobar um conceito de saúde única. Ou seja, se não preocuparmos com a saúde do ambiente, do homem e dos animais, com certeza teremos muitos problemas pela frente. Mas foi um prazer e estou sempre disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado a vocês, todos vocês ouvintes. Nós somos do Deepcast, né, a modalidade do podcast do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, ou PPGCS, da Unimontes. E fiquem espertos e atentos para nosso próximo episódio, que será de grande valia também. Até mais.